Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Vamos primeiro fazer a leitura da indicação da revista, né? Esther, do capítulo 1, do 1 até o 9. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono de seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média e dos maiores senhores da província estavam perante ele, para mostrar a riqueza da glória de seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no palácio no jardim do palácio real, rei Assuero. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura. As argolas de prata e as colunas de mármores. Os leitores eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes de sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, irmão, essa é a leitura da revista bíblica. Agora vamos realizar essa mesma leitura, mas na Bíblia de Estudo, onde é uma tradução mais moderna para a linguagem de hoje. Tá bom? Vamos fazer a leitura. Então, Esther, capítulo 1. Então vamos lá, já está aberto no livro de Esther, só vamos pegar o capítulo 1 e realizar a leitura para os irmãos. Fica mais fácil, para nós que estamos começando, ela fica mais fácil a interpretação. Tá bom? É do 1 que ele pediu, do 1 até o 9. Maravilha. Logo aqui tem uma pequena introdução, vamos fazer a leitura. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. Na história de Esther, começa na corte de Xerxes, rei da Pérsia, que é o mesmo rei chamado Assuero. Xerxes e Assuero é o mesmo, são nomes diferentes, mas a mesma pessoa. O Senhor absoluto, maior império do mundo, no fim de um banquete que durou seis meses, ele mandou chamar Vasti, a rainha, para que todos os hóspedes vissem como ela era bela, e ela desafiou o rei e se recusou, coisa inédita, intolerável. Vamos à leitura? Capítulo 1. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia, a capital Suzã, e o reino dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do reinado, o rei deu um banquete para que todos os seus oficiais e servidores estavam presentes também o chefe dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governantes e a gente da nobreza e das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu todas as riquezas de seu reino e o luxo e o esplendor da corte. Depois de 6 meses, o rei ofereceu no jardim do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana.
O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho de vermelho, que estavam presos por argolas de pratas, colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, o mármore branco e a medreperole e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás e ouro de prata. Os convidados tomavam bebidas em copos de ouro, todos diferentes um dos outros. O rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres. É a leitura até o 9. Então, apenas isso daí. Vamos só ler novamente? Vamos lá. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia, a capital de Suzã, o reino se dividia em 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para que todos os seus oficiais e servidores estavam presentes, também o chefe dos exércitos das Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu todas as riquezas de seu reino e luxo e o esplendor da corte. Depois de 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordão de fino linho vermelho, que estavam presos por algodão de prata e a coluna de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de pratas. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros. O rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisesse. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. Então, irmãos, percebemos a diferença de traduções, né? Naquela tradução, fazemos a leitura, mas a assimilação, para quem está começando, fica mais difícil. Numa Bíblia de estudo, já ficou mais fácil, né? Nessa segunda leitura aí, Rei Xerxes, conhecido também como Rei Assuero, uma festa, 180 dias, onde estava 120, foi dividido em 120 províncias, 120 municípios, trazendo para a ideia de hoje, né? Porém, estavam os representantes. Tudo isso era o reinado do Rei Xerxes, grande, né? A grande área que ele dominou, que ele construiu. E ele foi dessa festa que durou 6 meses, 180 dias, né? E deixou o vinho à vontade, a pessoa estava bem à vontade, tinha banquete, podia comer, o tanto de vinho que as pessoas quiserem, pode beber. É isso que está trazendo aí a leitura bíblica em classe. Novamente, né? Em outros vídeos que, caso os irmãos estejam acompanhando, a leitura na semana, aquela correria, aquela dificuldade, aquele trem lotado, não tem nem como nem você pegar a revista, abrir para fazer a leitura, né? E às vezes, mesmo que você consiga ler, a assimilação é muito pouco, aquele cansaço, né? Por diversas vezes já me peguei no trem lá tentando ler, entendeu? E o sono vinha, era arrebatado pelo sono. E às vezes no vídeo, com foninho de ouvido, o irmão coloca lá, guarda o celular no bolso, deixa o vídeo rolar ali no YouTube, tá bom? É essa a ideia. Muito obrigado, boa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, dê saúde, continue firme na palavra, continue lendo a palavra, meditando na palavra, continue orando, continue jejuando, continue buscando a Deus, porque o que vai mostrar aqui no livro de Esther é isso, é a dedicação, é você buscar, servir o seu Deus, ele jamais vai te desamparar. O que acontece quando
o Mardoqueu fala para ela, Deus te colocou, para a rainha Esther, Deus te colocou nessa posição, não foi por acaso. Há um trabalhar de Deus na sua vida, foi para salvar o seu povo. Onde Amã fez um decreto para destruir o povo de Israel, que estava ali, exterminar, e um dia podia exterminar, podia pegar as posses. Você faz o que você quiser nesse dia com os judeus, está livre, não vai ter punição sobre você, está livre. O rei fez um decreto, todas as línguas, para todas as nações que ali viviam, pode exterminar os judeus. Entendeu? E Mardoqueu consegue transmitir essa mensagem até Esther. Deus te colocou aí por acaso. Há um trabalhar de Deus na sua vida. Fale com o rei, interceda pelos judeus. Porque se você não interceder, Deus vai interceder, vai salvar os judeus, mas você morrerá. E aí foi que ela levou esse chacoalhão e acordou. Vou até o rei Xés, rei Assuero, para pedir clemência pelos judeus. E sabemos na leitura que não foi possível ele desfazer um decreto real, não era possível. Mas ele colocou Mardoqueu numa posição, após matar lá o Amã, colocou na posição lá de mais alta autoridade, só abaixo do rei, onde foi feito o decreto de todas as línguas, que os judeus não poderiam ir contra o decreto, mas que os judeus poderiam se defender. Nesse dia em que foi autorizado matar, roubar os judeus, fazer o que você quisesse com os judeus, mas foi feito também, foi permitido que eles se defendessem. Então o judeu se preparou e ali houve o combate. Entendeu? E aí é a festa do Purim que prevaleceu isso daí. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um vídeo curto aí de 15 a 20 minutos por mão meditar. Valeu, Deus abençoe a todos aí.